Perfeito. Então, dando continuidade, a gente comentou que nosso objetivo era trazer um estudo de caso. Comentei ali a respeito do que a empresa fazia, um estudo de caso numa empresa offshore. Antes do intervalo, a gente conversou o que seria a empresa offshore. No caso aqui, é uma empresa que ela presta serviços, né, de manutenção, pintura, né, para as plataformas ali, questão de plataforma de petróleo, embarcação, né. A gente até comentou do filme Horizonte Profundo, e daí a gente foi para o nosso intervalo, tá? Então do estudo de caso, eu falei um pouco da revisão bibliográfica e falei um pouco a respeito da empresa. Então eles trouxeram aqui, antes deles começar a respeito de como é que foi a implementação, eles mostraram ali quanto é que foi o faturamento dela, né? Então aqui, ó, eu tenho o faturamento e a previsão. A previsão era de chegar em 1 milhão em 2014, e depois esse faturamento ele chegar a 1,5 milhão e ficar em torno de 1,5 milhão, né? Ela presta serviço lá. E o que eles identificaram foi assim, ó, em 2014 ela superou ali a expectativa, 1,2 milhão, e depois, né, o negócio não foi que nem o planejado, tá? Isso aqui diz, ó, elaborado pelos autores com os dados fornecidos da empresa em 2016, né? Então, diz assim, ó, como é que foi, né? Porque o que a gente está mostrando aqui é como é que foi toda essa etapa de implementação. Então, ele diz assim, ó, tendo em vista o crescimento que a empresa estava tendo, né? 2014 faturou 1,2 milhão, né? Não é tão grande, né? Mas para uma prestadora de serviço. Então, assim, 2014 faturou 1,2 milhão, né? A perspectiva era de crescer para 1,5 milhão e explodir, estourar a boca do balão. Então, né? Beleza. Então, diz assim, ó, a diretoria decidiu implantar a ISO 9001, já que estava crescendo de forma desorganizada e devido à forte pressão de seus clientes, né? A empresa contratou uma consultoria para auxiliar no processo de implantação. Essa empresa que a gente está vendo, estudo de caso, ela investiu inicialmente 36 mil no treinamento dos colaboradores, tá? Só para a gente ter uma ideia de mais ou menos quanto é que seria, que nem eu falei. Bureau Veritas não passa a questão assim, né? Qualquer pessoa entra no site e vê o preço, né? Ou quero saber quanto é que custa um automóvel, uma embarcação, joga na internet e acha o valor, né? Então ali eles vão ver conforme a empresa e tudo mais, né? Também não te dá uma base. Então aqui o caso que eu pude trazer para vocês é o quê? Uma empresa que prestava serviço, né, offshore, lá em plataformas, tinha 22 funcionários, um faturamento de em torno de 1,2 milhão, realizou 1,2 milhão, né, uma previsão para 1,5 milhão. Então, essa empresa com 22 funcionários, ela investiu inicialmente 36 mil em treinamento dos colaboradores, tá? Vamos adiante. Então, o histórico da implantação, como é que foi? Durante o primeiro mês de início do sistema de gestão, todos os procedimentos internos foram revisados. Então, tudo como é que era feito, como é que funcionava, e foram formatados para que fossem aplicados à nova realidade da empresa. Vocês viram? A empresa cresceu, estava um pouco desorganizada, o objetivo era organizar. Então, de agosto a 2015 a fevereiro de 2016, diversos procedimentos, registros e evidências foram elaborados de forma que o sistema de gestão começou a funcionar e os processos internos estavam mais organizados e estruturados, sendo visível uma melhoria organizacional. Em março de 2016, foi realizada uma auditoria interna. Por isso que é interessante, né? A gente fez toda uma conversa antes do intervalo a respeito da implementação. Então, aqui ele já disse, ó, que passo? 2016, em março, foi justamente aquela auditoria interna para depois a certificação, apresentando resultados insatisfatórios. Muitos procedimentos não eram utilizados, muitos registros que nunca haviam sido utilizados e uma vasta necessidade por evidências que comprovassem os serviços realizados pela empresa. Então, em junho de 2016, uma equipe foi alocada para desenvolver os últimos procedimentos e registros necessários para a conclusão do sistema de gestão. No final de julho, todos os procedimentos, registros e evidências exigidos pela norma já constavam no sistema, que funcionava muito bem e era entendido por todos os colaboradores envolvidos. Legal, né? A gente está conseguindo ver pelo estudo de caso ali como é que foi o andamento passo a passo. Então diz, ó, os principais documentos do sistema de gestão que são exigidos pela norma podem ser observados a seguir.
Manual da qualidade, que tinha manual da qualidade, né? Procedimento de gerenciamento de requisitos legais e outros requisitos, procedimentos de análise crítica, procedimentos de comunicação interna e externa, procedimento de gestão de mudança, procedimento de monitoramento e medição, procedimento de auditoria interna, procedimento de não conformidade, ações corretivas e preventivas, procedimento de treinamento, competência e conscientização, procedimentos de aquisição e locação de produtos e serviços. A próxima etapa, então, era a auditoria externa, né? Então, eles começaram, né, em 2015, foram até fevereiro de 2016, aí chamaram, foi feita uma auditoria interna, a auditoria interna não foi legal, então se prepararam e tudo mais, então para agora fazer a auditoria externa, né, deixar tudo redondinho. Então a próxima etapa era a realização da auditoria externa, que seria feita pela ABNT. Para que a empresa fosse certificada, a ABNT exige que a auditoria seja feita em 2 fases, e um auditor estaria presente avaliando a empresa por 2 dias, na primeira fase e 4 dias na segunda. O valor a ser pago à ABNT por essa auditoria, né, seria de aproximadamente R$11 mil, tá? Para ir lá auditor para fazer a auditoria. Juntamente com todos os problemas da economia, a empresa pesquisada perdeu o seu último contrato em agosto de 2016, não restando mais nenhum contrato ativo com nenhum outro cliente. Dessa forma, a empresa precisou cortar gastos e a forma mais rápida, né, ou mais rápido e fácil de reduzir foi a equipe, né, reduzir os gastos. Em agosto de 2016, aproximadamente 50% dos funcionários foram desligados e até o final dos próximos 2 meses, mais alguns seriam desligados, caso não houvesse mais nenhum contrato fechado. E assim, a empresa decidiu interromper por tempo indeterminado o processo de certificação da norma ISO 9001, já que os custos de auditoria foram considerados altos. Senhores, já que a gente falou antes de Netflix e tudo mais, acho que não é um filme, na verdade, é um filme que conta um pouquinho, assim, o que aconteceu com o Petrobras, toda a história de Lava Jato, né? Teve empresa aí em Santa Catarina, nossa região também, que foi investigada, porque tinha contrato de locação de equipamentos bem caros para a Petrobras. Então, com toda essa investigação que teve, né, tiveram muitas empresas ali que sofreram, empresa correta e tudo mais, mas sei lá, tinha muitos contratos, muitas licitações e foi averiguado tudo. E a Petrobras, né, com todo aquele rombo gigantesco, né, os investidores lá fora também pressionando, ela deu uma boa brecada, tá? E aqui o que ele mostra é, tipo assim, uma situação, tipo assim, ela ia buscar a certificação, chegou no momento que depois ela já não tinha mais os contratos, tá? Por que o caso é interessante? Porque ele vai trazer algumas coisas da implementação, né? E porque ele vai mostrando o que eles fizeram e também uma ideia de valores, de preços, tá? Aqui a análise dos resultados, né? Aí eles fizeram ali com as figurinhas um fluxograma, né? Com as etapas da implementação da norma apresentadas na figura 2, mostrando que a empresa possui, né? Porém necessita de algumas melhorias, o que a empresa não possui, né? E então aqui diz, ó, em verde, ó, empresa possui atividade e documentação, beleza. Empresa possui atividade e documentação, mas precisa de melhorias, em amarelo e em vermelho, tá? Eu não trouxe aqui, deixa eu ver se coloquei. Eu até coloquei, ó, algumas questões aqui, ó, mas não fica tão grande, né? Então eu fiz assim, ó, a título de informação. Ó, opa. Se vocês forem pesquisar, porque o que é o legal do artigo, né? O artigo ele mostra, ó, o passo a passo, né? Desde o início, daí, ó, início. Primeira coisa, ó, missão, visão e valores definidos. Se não tem, né? Definir esses itens. Depois, ó, missão e visão definidos. E daí tem as cores, ó. Se ela cumpria, ou se tinha coisas para melhorar, ou se não cumpria. Então, eles têm todo o passo a passo aqui dele, bem legal, por isso que eu gostei muito do artigo, né? A gente passa um tempão pesquisando para achar algumas, tipo assim, o que mais acho que é válido, interessante. E daí ele diz, ó, empresa orientada por processos, existe demanda na empresa por mudança? Né? Se não, ó, né? A alta direção reconhece a demanda, a alta direção. Então, assim, ó, tem como se fosse um checklist, né? Bem legal, acho que é válido para. Professora, não, achei super interessante o assunto da ISO, talvez não agora, mas eu vou utilizar todo o procedimento para ajustar a minha empresa. Show de bola, né? Aí aqui, ó, ele vai mostrando, né? Aí ele tem o conector A vai aqui para cima, ó,
definição de indicadores, elaborar o manual, o organograma da empresa, e daí, ó, B, e daí ele vai mostrando, ó, o que eles tinham, o que faltava, a formação de auditores internos, realização de análise crítica pela direção, a realização de auditoria externa e a certificação, né? Aqui ó, já estava com quase todos os pontinhos bons, ó, só não tinha auditor, mas que nem eles falaram, né? Eles já estavam prontos para partir para o processo de certificação. A empresa passou por uma crise e ela acabou necessitando cortar, né? Cortou 50% do pessoal, depois ficou sem contratos. Depois não pesquisei ele a respeito da situação da empresa, tá? Mas ele é bem legal, né? Para uma base, né? Para implementação. Deixa eu voltar para a nossa apresentação. Aqui estamos. Aí as conclusões, né? Todas as atividades da empresa devem estar bem descritas e serem seguidas. Foi verificado que, como a empresa não possui todos os procedimentos bem desenvolvidos e nem todos os funcionários treinados nos mesmos, não existe um padrão na execução das atividades. Sendo assim, estas não podem ser melhoradas. A falta de padronização mostra que a empresa não difundiu muito bem o sistema de qualidade proposto. É de extrema importância de todo e qualquer tipo de documento após a observação das atividades da empresa, percebe-se que não foi muito bem difundido entre todos os colaboradores a importância da geração de evidências de todas as atividades, fazendo com que muitas tarefas não sejam documentadas, tá? Essas foram as conclusões desse artigo que comentei com vocês. Ainda tinha mais. A empresa necessita analisar seus ganhos antes de decidir implementar a ISO. Aqui, na verdade, foi um negócio bem grave, afetou várias empresas, tá? Acho que não foi, assim, a empresa completamente fora, e daí ela perdeu os contratos, não teve mais como dar continuidade, né? Ou nem interessou, né? Imagina, você vai fazer um processo de certificação para atender um determinado cliente, o cliente não contrata mais, você não vê nenhuma outra perspectiva, você também não vai continuar na certificação. Que nem a gente viu, né, o cara poderia fazer, continuar, justamente para daí tentar buscar como uma vantagem competitiva, mas não foi acontecer aqui. Pode-se concluir que, apesar do escopo da empresa ter sido definido, assim como seus objetivos, isso aqui são as conclusões do artigo, tá, pessoal, que eu estou lendo para vocês como conclusões. O mercado não foi bem analisado e não foi feita uma projeção dos ganhos a médio e longo prazo, além de não ter sido realizado um planejamento estratégico, tá? São as conclusões do artigo. E a falta dessa análise foi crucial para a interrupção do processo. Beleza. Aí, trago para vocês também, que nem eu comentei, que daí me empolguei quando eu estava montando o material para vocês, isso em abril, porque daí ele envolve a questão da Petrobras, e daí toda aquela situação e tudo mais. Aí eu localizei uma tese de doutorado, que ela é justamente assim, ó, a gestão da qualidade em perspectiva territorial. Um estudo com empresas certificadas pela ISO 9001, fornecedoras da Petrobras na cidade de Mossoró, né? Depois vocês vão ter um tempo livre, se quiserem até pesquisar, aí vocês vão ver que tem deputado federal e tudo mais tentando falar, porque a Petrobras, ela fez um desinvestimento nessa localidade, alguma coisa nesse sentido. Não fui tão a fundo, não sou prestador para eles, né? Mas daí você observa, assim, que o mercado sentiu bastante lá, e daí eles tentaram uma situação de venda dessa unidade de Mossoró, lá da Petrobras, que daí tem se vocês pesquisarem no YouTube, vocês vão ver, tem no YouTube, no Google, né, uma pessoa do sindicato falando ali que essa negociação está sendo com valor muito baixo e tudo mais, tem todo um questionamento ali a respeito da operação, tá? Mas o que interessa para a gente aqui é a ISO 9001 e o que ele vai mostrar em termos de dados, tá? Então ele mostra assim, ó, quem foi a empresa certificadora e quem são as empresas certificadas no ano de 2019 naquela região, né? Que são moçoroenses, né? Moçoroenses. Então, assim, ó, eu tenho, né, não só quem trabalha com a Petrobras, mas ali vários casos, ó, eu tenho desde construção civil, né, laboratório de análises, né, a indústria salineira, né, questão de sal, e daí eu tenho outros que são relacionados à Petrobras. Vocês veem que, né, muitas delas têm a Bureau Veritas, né, e daí tem outras ali também que aparecem, né, outras empresas. Então tá, vou comentar um pouco mais sobre o caso. Então, ele não traz o nome das empresas, né, por uma questão de sigilo,
Então ele chama de alfa, beta, delta, gama, ômega, sigma, teta e zeta, né? E o que que aconteceu, né? O que que eles mostram, né? Se ela, tipo assim, elas obtiveram e se elas mantiveram ou não mantiveram. Então a gente observa o seguinte, ó, qual que é o segmento que atua, né? Então, confecção na indústria de uniformes, né? Ou eu tenho lá, ó, fabricação e manutenção de peças e equipamentos mecânicos de precisão para a indústria do petróleo, prestação de serviços de engenharia e manutenção elétrica, equipamentos de petróleo, né? Então, são empresas que fornecem, né, ou que prestam, são fornecedoras da Petrobras, tá? Meio ambiente, geologia, geoprocessamento, serviços de engenharia, e a gente observa, né, que sigma, a teta e zeta não mantiveram. E a gente vai trazer um pouco do que eles trouxeram como respostas, informações, com os quadros, ou com os textos, temos coisas com textos. Aqui, ele traz o nível de escolaridade médio dos funcionários e o nível de remuneração, né? Então, a remuneração que eles têm, é claro, né, uma empresa, por exemplo, que trabalha com serviço de engenharia não vai ter uma quantidade tão grande, quer ver? Ó, o Zeta tem serviço de terraplenagem, pavimentação, gerenciamento de resíduos de construção, transporte de máquinas pesadas, né? A Zeta, por exemplo. E outra aqui, ó, eu tenho, por exemplo, né, serviços que estão mais relacionados a toda a questão de engenharia. Então, algumas vão ter uma quantidade muito maior de funcionários, pela até a própria atividade, né? Ó, a Delta, por exemplo, prestação de serviço de engenharia. Então, a Delta tem 19 pessoas. E, ó, superior na área administrativa e médio na operacional, tá? Legal, só para conhecer um pouco a respeito da empresa. Estão me acompanhando? Sim, né? Espero que sim, né? Interessante para ter uma ideia, né? Sim. Então, beleza, obrigado, Thiago. Obrigado pela resposta. Daiane também, obrigado, Daiane. Então tá, ó. Então, assim, ó. Aqui, né? Característica dos tomadores de decisão. Por quê? Porque o objetivo era entender assim, ó. Tá, algumas mantiveram. 3 não mantiveram, né? E talvez tentar entender por que elas não mantiveram, ter um pouco das respostas, até para ver assim, ó, para quem que é interessante, o que eles acharam, as motivações internas, motivações externas, tá? Então aqui ele traz quem são, né? Os sócios, a idade deles, para a gente ter um parâmetro, e o nível de formação, né? Que eles têm ali, beleza. Passar de uma forma sucinta, que a gente está trazendo os dados, né? Então diz assim, ó, de acordo com o dirigente respondendo da empresa Alfa, não havia motivação interna para eles implantarem. A empresa não buscou a ISO por percepção ou necessidade de melhorar os seus processos internos, mas sim, a motivação então não era interna, para atender ao principal cliente. Vejamos o depoimento. Aí ele diz, ó, a visão não era essa, não tinha motivos internos. E daí ele diz assim, ó, a maioria dos processos havia compreensão, havia compreensão que a norma iria apenas burocratizar as atividades internas da empresa. E isso, no início, até certo ponto, acabou acontecendo. Tá? Mas, né, as melhorias nos processos internos, em decorrência da implantação da norma, passaram a ocorrer principalmente a partir das auditorias de manutenção da certificação, quando os próprios auditores, além de fazerem as auditorias, davam sugestões de melhorias para a empresa. Somente a partir dessas auditorias de manutenção que a empresa percebeu que há motivos internos para a manutenção da certificação, por meio das melhorias e eficiência dos processos. Eu vejo que é interessante aqui um pouco desse depoimento, porque se vocês decidirem implantar ou fazer toda a manutenção das normas, toda a certificação dentro da empresa, é interessante porque a gente tenha, digamos, uma ideia do que os dirigentes afirmavam, né? Do tipo assim, foi por uma motivação interna? Não, não foi. Tá, e depois, o que eles achavam e o que deu de resultado? Eles achavam que ia só burocratizar os processos. E burocratizou os processos? Sim, né? No começo a gente achou que ia só burocratizar, mas depois a gente viu que a vinda dos auditores trouxe diversas sugestões de melhorias e que foi válido. Então, assim, isso é uma forma até de, se você estiver trabalhando, se busca trabalhar, né, com a auditoria para as normas, ou como gestor, ou como consultoria, né, até para você ter como uma possibilidade de dar um feedback. Olha, realmente o que acontece geralmente é isso. Vocês têm tiveram aula de. Vocês estão tendo aula, né? De negociação, não tem uma disciplina de negociação?
Aí o cara tenta já, tipo assim, tentar aquelas barreiras, obstáculos, ele já vai derrubando, porque ele fala assim, olha, muitas empresas, assim, né? Aí, antigamente era o professor Marcelo, não sei quem lecionou em negociação para Foi vocês, né? semestre passado com o Gilmar. Com Gilmar, Técnicas de negociação. isso. Aí ele já vai, o que que ele faz? Quando está falando de vendas ou qualquer tipo de negociação, ele vai quebrando ali as barreiras. Então a ideia é assim, ó, talvez trazendo quem está comentando aqui, vocês vão vendo, tipo, a percepção deles, o que que eles eram descrentes e o que que deu como resultado que justamente que demonstrou que era interessante. Ou não, vamos ver, vamos ver. Ó, de acordo com o dirigente da empresa Beta, o que que o Beta disse? Né? Que, na caso da Beta, já havia uma sensibilidade na empresa para as questões ligadas à necessidade de precisão e segurança dos processos. Contudo, a empresa precisava fortalecer a sua cultura interna, e os dirigentes perceberam na norma essa possibilidade. Também a norma, a 9001, era seguida pela Petrobras, que utilizava os requisitos da mesma como critérios de seleção de seus fornecedores. Então, era, né, uma questão de motivação externa, a Petrobras, e na hora de selecionar, ela ia selecionar quem tinha certificação. Assim, fortalecer a cultura da empresa e atender a Petrobras foram os principais motivadores para a empresa Beta. Com a empresa Delta, né, ele já conhecia a norma porque ele era já um auditor líder, tá? Ele já tinha formação, né? O dirigente já tinha formação de auditor líder. Daí até diz, ó, o que é auditor líder, administrado, isso a gente já viu porque eu trouxe lá da Bureau Veritas ali sobre a formação, né? E ele explica, portanto, habilita no conhecimento, não, a adoção da ISO iria ajudar na diminuição de falhas internas por meio da melhoria dos procedimentos. Aí aqui, ó, a empresa foi fundada em 2011, nós já tínhamos essa visão da ISO 9001. Aí ele disse que ele era auditor líder. Inicialmente, nós não sabíamos se iríamos chegar à certificação, mas nós queríamos ter nossos procedimentos, o nosso código de conduta, e tínhamos até alguns desses procedimentos. Aí vem uma parceria. Então, o que aconteceu? Existiu uma parceria entre a Petrobras, a Rede Petro, né, pela parte, né, de Rede Petro, Petrobras, e o Sebrae. Então, o que eles fizeram? Né? Eles ofereciam um benefício, um auxílio para a certificação. O que vem a ser? Né? Desde os custos com a consultoria até a certificação. Então, eles fizeram, né, Petrobras, Sebrae e tudo mais, né, um auxílio que oferecia o benefício desde o custo, toda a consultoria até a certificação. E nós estávamos... Oi? Tem uma parte lá dele que é de madeira. E nós entramos nesse grupo, pois achamos que seria bom para nós. Nós queríamos que a certificação nos trouxesse benefícios em relação ao mercado, benefícios externos. Internamente, nós queríamos também que a ISO nos ajudasse a diminuir nossas falhas, nossos erros, melhorando nosso procedimento, uma gestão mais profissionalizada, baseada no conhecimento da norma. Né? O outro, né? Deixa eu ver. Essa é a empresa Ômega, eu acho. Sinceramente, não havia motivos internos para a adoção da norma. Né? Nós sabíamos que era uma grande ferramenta, porque ele já tinha sido funcionário da Petrobras, a pessoa, dirigente. E ele tinha participado, em 1993, da implantação do sistema de gestão da qualidade da Petrobras. E, contudo, quando o cadastramento da Petrobras passou a exigir, nós tivemos que buscar. Então, o que a gente começa a observar é o seguinte, que uma das grandes motivações, né, foi uma pressão da própria Petrobras. E a Petrobras ela fez o seguinte, né, junto com a Rede Petro, né, e o Sebrae, eles fizeram toda uma parceria, né, para fornecer toda a consultoria até a certificação, claro, porque a Petrobras ela também, né, ela não é o consumidor final, ela vai ter os seus clientes e ela também precisa ter toda uma certificação. Então ela auxiliou os fornecedores para a obtenção da certificação. E a gente vai visualizar que muitos, ou que eles mencionam às vezes, que eles pensaram assim, eu vou fazer isso aqui porque vai dar, né? Vamos ver o que eles vão dizer aqui. Ou seja, a adoção da norma pela empresa Ômega se deu por mero cumprimento de uma formalidade, ou seja, atender a uma exigência do cadastramento da Petrobras. A empresa acreditava que já trabalhava, né, que ela já tinha os procedimentos ok. A Sigma, né, disse assim, na empresa se deu
devido à mesma que estava no início das operações. Os proprietários já possuem outras empresas e tinham entendimento de que a ISO ajudaria a empresa a iniciar de uma forma mais organizada. Né? Eu fui tirando porque eu também não... Meu objetivo não é deixar, digamos assim, uma apresentação muito longa, né? Então, por exemplo, ele vai dizer no depoimento do dirigente. Se o depoimento do dirigente, já, de certa forma, já estava comentado, já explicava acima, eu não trouxe, tá? Mas por isso que, se vocês forem observar, lá no material de apoio, eu disponibilizei tanto essa tese, quanto eu disponibilizei 2 artigos, né? Vocês quiserem, eu quero ver, quero saber, ou eu quero porque eu quero mostrar para o meu chefe na empresa, ou para o meu sócio, tá? Esse material está todo disponível lá para vocês, não só a apresentação, né? Mas o artigo e a tese. Aí diz assim, ó, a empresa Teta. A expectativa pela adoção da ISO era de melhorar o produto e, com isso, o preço no mercado. O dirigente também buscou capacitação, além da oferecida pelo Sebrae e pela consultoria. Queria entender o que estava fazendo e os melhores resultados para a empresa. Em seu relato, ele falou, eu fui cursar uma especialização em administração de sistemas da qualidade na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, né? Aí, ó, motivos internos. Aí aqui tem um quadro já mais detalhado, né? Não havia motivos internos. O Delta disse que era diminuir as falhas e profissionalizar a gestão. Gama, Ômega disseram que não havia motivos internos. O Beta lá tinha dito que era para melhorar a cultura e para bem atender o cliente, né? Melhorar a estrutura Zeta e Teta melhorar o gerenciamento da empresa. Tá? 8. Motivos externos. Aí a gente vê, ó, que era para atender a Petrobras, né? Ó, para atender o principal cliente, Petrobras. Para atender o principal cliente, Petrobras, né? Então, assim, ó, essa tese, a pesquisa da tese vem justamente por causa daquele artigo anterior, né? Onde daí nas conclusões eles disseram assim, a empresa devia ter planejado melhor, beleza, né? Mas se a gente for ver, boa parte dessas empresas, o principal cliente era a Petrobras, né? Aí aqui, ó, com relação à norma em si, ela é muito bacana, porque você consegue padronizar suas rotinas. A gente adotou a norma para mapear os processos e descobrir algumas não conformidades. Mas o objetivo maior na época da certificação, na época nós éramos fornecedores da Petrobras. E a Petrobras vendeu uma coisa. Como se a empresa, ao ter a certificação, teria um diferencial competitivo para fornecer a Petrobras no processo de licitação. Isso foi um chamariz para nós. Nos certificarmos, embora eu já fosse conhecedor de gestão de processo e embora eu fosse um especialista em sistemas de gestão da qualidade. Mas o objetivo maior era esse, que a Petrobras dizia que a empresa, ao ser certificada, teria um diferencial. É legal para ver ali, né? Para lhe fornecer. Mas isso, infelizmente, não foi verdade. Na verdade, essa preferência nunca houve. Na prática, prevalecia o menor preço na licitação. A Petrobras não colocou um critério de barreira. A empresa só vai participar dessa licitação se for certificada. Não aconteceu. Seria uma habilitação inicial. Foi isso que ela passou para todo mundo, contudo, isso não foi verdadeiro, tá? Legal para ter uma ideia, né? É óbvio, a gente... Assim, ó, o que a gente consegue observar, né? A Petrobras também é um pouco à parte, né? Mas assim, ó, a certificação, ela pode ser um diferencial. Ou, na verdade, ela pode ser um critério mínimo, né? Tipo assim, eu só vou selecionar dentre as empresas que têm a certificação. Então, num primeiro momento, ela pode ser um diferencial e depois ela pode ser um requisito básico, né? É claro, que nem a gente foi falando logo nas nossas aulas iniciais sobre qualidade, aquilo que antes podia ser um diferencial, que a empresa está toda certinha, toda organizada, o sistema de gestão, depois eles vão dizer, não, cara, se a tua empresa não tiver com o sistema de gestão e tudo funcionando redondinho, eu jamais faria negócio com você, tá? Então, legal aqui para ter uma ideia, né? Aqui são os depoimentos dos entrevistados, e aqui o que ele disse, na verdade, é que ele pensou que depois a certificação seria um critério, sei lá, que fosse um requisito inicial, mas não foi o que acabou acontecendo, né? Aí depois diz, ó, a certificação surgiu a partir de uma demanda vinda da Petrobras. A gente iniciou um contrato entre 2012 e 2013, e embora a Petrobras não exigisse a certificação, ela pontuava. Se tivesse a certificação, exigia um sistema de gestão implantado. Como a gente não tinha esse sistema, a gente começou a trabalhar e levamos cerca de 6 meses. Que é legal, porque também a gente consegue ver a questão do tempo, né?
por causa da outra empresa que ela estava desde 2015, lembram? Aí já tinha passado, já tinha final de 2016. A ISO 9001 é basicamente uma norma para a organização e gestão de seus processos. Ela pede que você tenha um escopo para a certificação, ou seja, eu tenho uma empresa que atua em locação de máquinas, terraplanagem, vendas de agregados, locação de caminhão, eu posso decidir implementar a certificação só a um desses processos ou a todos, por exemplo. Então, na época, nós decidimos certificar só os escopos dos serviços que nós prestávamos à Petrobras. No caso, terraplanagem, pavimentação e locação de máquinas, nosso escopo foi esse. Para a gente significava basicamente isso, atender ao requisito de um cliente e reorganizar os nossos processos. Quando a empresa passou a atender a Petrobras, praticamente ela triplicou de tamanho do dia que assinou o contrato para o outro dia. Era uma empresa bem menor quando assinou o contrato com a Petrobras. Era uma empresa que tinha pouca estrutura e quando você cresce muito, principalmente se for muito rápido, se você não tiver um padrão, uma boa gestão dos seus processos, praticamente você não consegue mais administrá-los. Então surgiu pela Petrobras, mas a gente já precisava daquilo dali. Com a Petrobras tem um certo know-how, então ela já sabia o que poderia acontecer e passava para nós, né? Bem legal, assim, né, para ter um depoimento deles. Aqui eles dizem o que significa a ISO para a empresa, né, melhoria dos serviços, facilitador dos trabalhos da empresa, mecanismo de facilitação da gestão, né, mecanismo de ajuste interno, ajuda a padronizar os processos, padronização internacional de excelência. O que a ISO modificou nas relações da empresa? Então, todos eles vão mencionar a melhoria nas relações colaboradores, fornecedores e clientes, né? Bem interessante. 12. Como é que aconteceu a condução da implementação? Então, vamos lá. A alfa, consultores externos. Beta, participação direta da alta direção que estudou, entendeu a norma e implantou na empresa. Ó, viu? E continua. Delta, com a participação da alta direção e consultores externos. Gama, direção, né? E consultores. Ômega, consultores externos, eles trouxeram toda a documentação. E aqui as três últimas foram as que acabaram não mantendo, né? Então, a Sigma, com a participação da alta direção e consultores externos. Teta, com a participação da alta direção e consultores externos. E Zeta, pelo participante da direção e com a participação, pelo representante da direção com a participação da alta direção. Né? Condução da manutenção. Como é que acontece a manutenção, né? Exceto a Sigma, que era externa com contratação de consultores, né? Os outros aconteceram certificação interna, e aqui eles vão mencionando, ó, desculpa, eu estou mostrando ali, com a contratação de consultoria para recertificação, né, ó, aqui com contratação de consultoria para auditorias internas, né, legal para a gente ter um parâmetro, né, que foi o que a gente conversou inicialmente, não existe um único caminho, né? Posso fazer todo o processo interno, do começo até o fim, mapear os processos, todo o processo até daí depois chegar na certificação? Pode, né? Aqui tem um exemplo de algumas empresas, e eles vão mostrando, né? Legal é que a gente consegue no quadro mostrar diversas empresas aqui, como é que foi que eles fizeram, né? E, senhores, é isso. A respeito do material, né? Aqui, ó, a tese. Se vocês tiverem interesse, né, é um material complementar, né, não vou exigir que vocês leiam, ela é de 2019, a pessoa recebeu o título, né, a tese de doutorado, então ele ganhou o título de doutor em geografia, na coisa, daí depende do campus ali, né, pós-graduação em geografia. Não pesquisei a respeito do autor, né, porque assim, ó, às vezes você tem um doutorado, assim como tem vários, né? Tem várias pessoas que são graduadas em administração, fazem doutorado em engenharia da produção, porque, digamos, não existe doutorado em administração, por exemplo, a UFSC, por exemplo, né? Muitos acabam fazendo doutorado em engenharia da produção, na área de administração fazem em engenharia da produção. Aqui eu não sei, por exemplo, às vezes pode ser até um profissional de uma outra área, e na hora, era o doutorado que tinha, ele fez em geografia, tá? Às vezes pode ser um engenheiro, assim como tem muita gente que fez doutorado em educação e de uma outra área de atuação, né? Ou políticas públicas, vocês têm gente que faz mestrado em políticas públicas que vocês conhecem. Beleza, aí aqui tem todo o trabalho, a fim de consulta, e com isso, ó, até tem aqui, ó, alguns questionamentos que eles fizeram, ó, para os alunos. Bem legal, tá? É uma tese bem interessante. Pessoal, com isso,
O que eu quis trazer? Qual que era meu objetivo? Deixa eu puxar para mim aqui. Com isso, o meu objetivo era tentar mostrar um pouco da implantação, do processo de implantação, né? Não queria, meu objetivo não era fazer os slides ficarem pesados ou com muita informação, mas assim, mostrar que tem um caminho, né? Que tem alguns trabalhos sobre o assunto, até para você fazer uma pesquisa, né? Também, se você quiser atuar, realmente é necessário fazer uma formação, né, para estar atuando, para depois buscar ou certificar outras empresas, ou para ser um auditor interno, né? Quem acaba pagando, geralmente, por essas formações, né, vai ser a própria empresa. Então, a própria empresa vai fazer vai fazer esse investimento, e daí você vai ter a certificação, né, uma possibilidade. Boa pergunta, Davidson. Não vi ali a respeito de exigência de escolaridade mínima, né? Boa pergunta. Bem, não vou dizer nada, né? Na verdade, eles quando forem fazer a formação, eles vão dizer. Mas assim, trocando uma ideia com vocês acham que uma pessoa que ela tivesse nível médio, né? Só que o cara trabalha muitos anos dentro da empresa, ele não poderia fazer a formação? Vocês acham que ele poderia fazer a formação? O que vocês acham? Sei lá, ninguém quis se comprometer, né? Assim, hoje em dia a gente tem grandes dirigentes de empresas que eles não têm a formação, né? A formação em nível superior. Só que não significa que eles não tenham conhecimento. Por quê? Porque você tem profissionais ali com mestrado, pós-graduados e coisa e tal que estão lá no dia a dia. A questão do requisito, ela pode pegar no seguinte: se na formação ele disser que o requisito é nível superior, e o cara, tipo assim, o cara é empresário, ele mesmo quer fazer, ele não tem a formação, ele vai lá e faz, né? Só que ele não vai ter o certificado. É que nem quando você tem, não sei se vocês já tiveram situações, mas a pessoa quer fazer uma pós-graduação e o cara não é formado. Aí ele consegue fazer a pós-graduação? Consegue. Qualquer pessoa, eu consigo fazer até, né, qualquer, só que recebe um certificado como tipo aluno ouvinte. Ele não tem um certificado de tipo pós-graduação, a não ser, o que acontece muito é assim, a pessoa às vezes acaba emendando a graduação junto com a pós-graduação, e ele acaba a pós-graduação e depois ele busca a certificação. Não saberia dizer, Davidson, por exemplo, desses treinamentos ali, se eles exigem um nível superior, né? Quando eu mostrei ali para vocês, daqueles que eu mostrei, ele apresentava ali tipo uns pré-requisitos, não sei se vocês viram, ele tinha pré-requisito, mas não me recordo se era o nível superior. Qual que é a minha ideia para esse nosso momento de agora? Até para a gente fazer uma ideia, uma socialização. Talvez algumas dúvidas vão surgindo que são bem interessantes, que é, por exemplo, assim, a respeito do nível de escolaridade, é uma pergunta bem legal, bem interessante. No intervalo, eu rapidamente ali, eu tinha digitado ali, pesquisando, né, outras empresas ali que também fazem a certificação, aí ele abriu várias ali empresas, jogarem no Google ali, né, tipo assim, formação, auditor, interno, ISO, né, e joga. Porque daí o que acontece é o seguinte, se eu tivesse numa situação dessas, né, você consulta, aí você vai no Inmetro para ver se ela pode certificar, você pode questionar, você pode verificar para ver se a empresa realmente ela é reconhecida ou se ela pode dar essa formação. Professor, dá um outro exemplo. Nosso mercado é muito forte ali na questão de corretores de imóveis. O que acontece? Existem empresas que dão curso, né? Dão não, né? Elas fornecem toda a formação para profissional corretor de imóveis. Como é que você sabe se essa empresa ela é válida ou não é válida, né? Você acessa o site do Cresci, que é dos corretores de imóveis Santa Catarina, e verifica se a empresa está lá. Se a empresa estiver lá, é porque ela já se cadastrou. Se ela já se cadastrou, aquele certificado você leva lá junto ao conselho de classe, né, do conselho dos corretores, e você vai ter digamos, vai ser validado ali, você vai ganhar a sua carteira profissional, tá? Não existe mais prova, hoje em dia recebe a carteira.
Ensino superior, vocês sabem, a faculdade, ela tem que ser credenciada, tem uma fiscalização enorme, gigantesca, então, assim, a faculdade, ela já passou por esse processo, né? Da mesma forma, se, digamos, eu quero trabalhar, eu vou verificar. Por quê? Porque eu também vou sondar, tipo assim, ó, qual que é melhor, vou sondar a questão custo-benefício, né? Então, assim, o valor que eu vou pagar e o benefício que eu vou ter. Realmente ela vai me dar uma formação muito melhor, tá? Vale a pena o investimento, beleza, né? Ou agora, não, essa aqui ela tem um preço um pouco menor, mas a formação é excelente, então melhor custo-benefício é essa daqui. Aí eu verifico, olha, é válido para as empresas certificadoras e coisa e tal, é válido essa coisa, né? Isso dá para fazer contato, que nem eu falei. Apesar de a gente não conseguir de alguns treinamentos dos valores, mas você consegue, né? Junto ao Metro, a BNT e tudo mais, verificar e descobrir se é possível essa certificação. Legal? Pessoal, então assim, ó, qual que é a minha ideia para esse momento de agora? A minha ideia é disponibilizar um tempo para que vocês, né, vejam, tipo, alguma dúvida que vocês tenham, né? Pensem na dúvida, já vamos fazer uma pesquisa ali e a gente pode socializar, tipo assim, professor, eu estava com uma dúvida que era tipo essa do Davidson que ele fez agora, né? Ou uma outra dúvida, eu pesquisei, eu localizei. Ou pode ser uma situação, tipo assim, professor, eu tive uma dúvida, não localizei, não sei, queria ver com algum outro colega, ver se a gente acha alguma resposta em relação àquilo, tá? Isso era uma coisa. E a outra, que eu não sei se a gente faz hoje ou se a gente deixa para um outro momento, ou se tem realmente alguma dúvida, que é a respeito das avaliações. Tá? Vou parar de gravar, porque não preciso parar a questão da gravação ali da prova e tudo mais, e daí a gente conversa a respeito, tá? Só um pouquinho.